Essa Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. Se temos andado mal das pernas, é porque temos andado de costas para esta Constituição. Ela, para mim, é uma Bíblia jurídica. Bíblia jurídica e credo democrático. Não vamos mudar essa Constituição por outra. Vamos vitalizá-la. Não é o caso de fazer uma Assembleia Constituinte. De jeito nenhum. Cuidado com o que você vai pedir a Deus, que Ele pode atender e você ter que dizer depois: eu era feliz juridicamente e não sabia. O senhor já disse em entrevista que o Brasil tem a melhor Constituição do mundo. O senhor continua achando isso? Continuo achando. É a melhor de todas as constituições brasileiras. E acho que no mundo não há uma que seja tão, digamos, atualizada, principiológica, naquele melhor sentido, né? De transformador, no melhor sentido transformador de uma sociedade, numa verdadeira comunidade. Ela, para mim, é uma Bíblia jurídica. E por ela é que a gente pode professar com segurança, ânimo, o credo da democracia. Bíblia jurídica e credo democrático. O senhor acha que é melhor para o Brasil ter uma Constituição assim analítica, ou seria melhor que a gente adotasse uma Constituição como a americana, mais sucinta? Pois é, no começo, pela prolixidade, né, da Constituição, adiposidade normativa, não fez regime de emagrecimento. Ela nasceu com 245 artigos e 70 na parte permanente e 70 na parte transitória. Era tida como Constituição prolixa. Era uma desvantagem. Porém, com o tempo, essa robustez normativa, essa expansividade material e também principiológica, isso tudo resultou proveitoso, porque praticamente tudo está na Constituição, né? Ela contém, embora sinteticamente, os principais princípios dos outros ramos jurídicos, das outras disciplinas, das outras províncias jurídicas. E se segurança jurídica, e se a segurança máxima é o ideal de vida coletiva, as empresas reclamam bem, né, por esse direito a uma segurança jurídica máxima. Segurança jurídica máxima é aplicar a lex máxima, a Constituição. E no Brasil, por essa principiologia rica, densa, né, copiosa, e essa materialidade expandida, é possível encontrar resposta para os problemas mais relevantes da coletividade, da comunidade, do Brasil, enfim. Isso, por outro lado, não engessa também a sociedade, porque as coisas mudam, né? Mesmo cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais, a gente tem aí uma discussão hoje em torno da privacidade e o uso de dados, né? Com até um novo marco legal surgindo. Os princípios não mudam? Mas os princípios, por definição, eles são como que janelas abertas para o porvir, para o futuro. Eles têm uma textura de linguagem inevitavelmente meio aberta, o que possibilita ressignificações, reinterpretações. Claro que dentro de um sistema, né? Um novo par de olhos consegue enxergar na principiologia constitucional angulações normativas à altura dos desafios da vida, né, contemporânea e futura. É o que se chama hoje de mutação constitucional. É a Constituição que muda no seu conteúdo significante sem precisar de uma reforma. Interpretações feitas pelo Supremo Tribunal Federal? Tudo afunila para o Supremo, o que é compreensível. A vida é exigente
de um ponto terminal. As coisas não podem se perder no infinito, resvalar para o interminável, dialógico. E por isso é que os poderes afunilam para o judiciário, tudo termina no judiciário. O artigo 2º diz isso da Constituição. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem uma ordem tão lógica quanto cronológica. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E tudo afunila para o Judiciário, portanto, e dentro do Judiciário, tudo afunila para o seu órgão de cúpula, o que está no ápice do sistema de poder judiciário, do sistema judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O próprio nome já diz. Supremo no Brasil é mais do que superior. Você tem 4 tribunais superiores. Um deles é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E acima de todos, o Supremo. Falou, está falado, é quem dá a interpretação derradeira. Isso não faz do Supremo e do próprio Judiciário mais poderoso do que os outros poderes? Não gera um desequilíbrio? Eu acho que isso faz parte da lógica elementar da vida. É preciso mesmo que haja um poder que fale por último. É como dizer, não se pode logicamente, democraticamente, civilizadamente, impedir a imprensa de que você faz parte, impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas. Assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último. Então, isso não é ruim. Pelo contrário, isso é civilizado, é democrático, é seguro, porque as decisões do Poder Judiciário são fundamentadas tecnicamente. O Judiciário se legitima pela fundamentação técnica das suas decisões, não é? E é um poder hoje, primeiro ele se estrutura em jurisdições, não é? Aqui no Brasil, culminando no Supremo. Então, uma jurisdição controla a outra. Há sempre a possibilidade de uma revisão. Quando, no caso do Supremo, são 11 pares de olhos sobre uma tese em abstrato, sobre uma causa em concreto. São 11 experiências, 11 vocações jurídicas, 11 notabilidades do saber jurídico, não é? 11 vocações, volto a dizer, e a sociedade acompanha como nunca, vigilantemente, atentamente, responsavelmente, exigentemente, criticamente, o trabalho do Poder Judiciário, em especial do Supremo, cujas sessões são abertas. Há uma interferência da sociedade nos julgamentos? O senhor vê isso como uma questão positiva ou isso é ruim para os julgadores, entre os quais o senhor já esteve? Eu entendo o seguinte, Thomas Jefferson, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos da América, governou, quero crer, de 1801 a 1809, era um pensador. Ele disse, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então a democracia leva a população a internalizar essa ideia-força de vigiar, cobrar, chegar junto. Então a sociedade, não é, influencia as decisões do Supremo, não no sentido de obrigar o Supremo a cortejá-la, a cortejar a sociedade, não é isso. Mas obrigar o Supremo a dar satisfações a ela. Como? Fundamentando o Supremo muito bem tecnicamente as suas decisões. Então essa influência da sociedade torna o Supremo proativo interpretativamente. Ele requinta, ele refina, né, na sua análise dos fatos e na sua interpretação do sistema jurídico, porque sabe que estará mais e mais cobrado por uma sociedade de que a imprensa faz parte, que também mais e mais entende da Constituição. É o fenômeno da popularização da Constituição. São 2 fenômenos. Primeiro, da constitucionalização de todo o direito, por aquela principiologia copiosa e a materialidade expandida da Constituição de 1988.
Isso é inerente à democracia, não concordei e vou ao Supremo. Não concordei e vou ao Supremo. Isso é inerente à democracia. As coisas se encaixam em congruente e unidade, as coisas têm lógica. Se nós ainda estamos mal das pernas, né, socialmente, no plano dos costumes, muito preconceito ainda, a moralidade ainda não se afirmando devidamente, seja na sociedade, seja no âmbito do poder público mais estritamente, se temos andado mal das pernas, é porque temos andado de costas para esta Constituição. O desafio é praticar o jogo da verdade constitucional, até agradecidamente, reverentemente, pois essa Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. E em que aspectos a gente tem andado de costas para a Constituição? Olha, primeiro, você abre a Constituição e lê o artigo 6º, não é? São direitos sociais. Aí vem a educação, a saúde, né? A previdência social, o trabalho. Olha, nós temos mais de 13 milhões de desempregados atualmente, dizem até mais de 14. A moradia, quanto déficit de habitação, né, popular. O transporte, o lazer, a segurança, a maternidade, a infância. Né? Esses direitos sociais aqui correspondem ao princípio da dignidade da pessoa humana em sentido material. É o mínimo existencial material, esse artigo 6º. Se a Constituição estivesse concretizada nesses direitos fundamentais, sociais, que a Constituição lista no artigo 6º, seríamos um país materialmente primeiro-mundista. É nesse sentido, nós não padecemos de déficit de normatividade constitucional, e sim de interpretação, de interpretatividade e de aplicabilidade dela à Constituição. Vale dizer, a Constituição já não se preocupa, vou me permitir falar bem coloquialmente, não se preocupa com o eventual cara do poder. Ela se preocupa com a cara do poder, a fisionomia do poder. E pouco importa quem governe, o que interessa é como se governa. O senhor acha que o texto é atual, então carece de aplicação? Sustentável. É preciso que a gente projete sobre esse texto orgulhosamente, agradecidamente, volto a dizer, reverentemente até, um novo par de olhos. Não é? Cuidado com o que você vai pedir a Deus, que Ele pode atender. Não vamos mudar essa Constituição por outra. Vamos vitalizá-la. Não é o caso de fazer uma Assembleia Constituinte igual vem se falando desde 2013. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cuidado com o que você vai pedir a Deus, que Ele pode atender, e você ter que dizer depois, eu era feliz juridicamente e não sabia. Entendeu? Então, nesses 30 anos de Constituição, você tem normativamente possibilidades transformadoras que são por si mesmas justas e lógicas. E os pontos mais escuros, por exemplo, de confusão entre parlamentarismo e presidencialismo, essas confusões que vieram da Constituinte se traduziram no texto constitucional? Olha, a Constituição não é uma obra perfeita, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em linhas gerais, ela é uma boa Constituição, até porque é democrática. Democrática no seu processo de elaboração, a Assembleia Nacional Constituinte, a mais debatida Constituição de todas em nossa história, pela sociedade civil, e que fez da democracia o seu princípio por excelência. O princípio dos princípios aqui na Constituição é a democracia. E democracia a gente sabe, por experiência, é pegar ou pegar, não há alternativa. Fora da democracia nada presta. Não é como sistema,
jurídico-político de estruturação de um governo, de um Estado, de uma sociedade. Nada se compara à democracia. Então, é uma Constituição duplamente democrática no seu processo de elaboração, no seu conteúdo, nos seus propósitos. E ela contém uma pauta de direitos fundamentais, individuais, sociais, fraternais, políticos, também uma pauta insuperável. Em qualquer país civilizado você pode procurar, não há nada que supere, eu até diria, supere a nossa Constituição, que se compare à nossa Constituição em qualidade intrínseca. E ela mesma chama os direitos de que falo, do artigo 1º, do artigo 5º ao artigo 17, de fundamentais, porque ela entende por fundamental, antes de tudo, aquele direito que cimenta a nossa personalidade, elementariza a nossa personalidade. Sem os direitos fundamentais, do artigo 5º ao 17, como por exemplo liberdade de expressão, o indivíduo seria um subindivíduo e o cidadão seria um subcidadão. Essas coisas estão aqui na Constituição. Agora, ela tem pontos que ainda não foram regulamentados. É o caso de se fazer pequenas reformas nesse texto, de regulamentar o que está faltando? Eu acho que já mexemos demais na Constituição. 100 emendas, dar uma quase, pausa 99. Para reinterpretá-la, ressignificá-la, tecnicamente, fundamentadamente. Sem esse frenesi, essa pressa em mexer no texto constitucional, numa espécie de frenesi mesmo, freneticidade. A Constituição tem sido mexida com uma fertilidade ou uma fecundidade de hamster, porque a fêmea do hamster ovula a cada 9 dias. E essa Constituição já experimentou 99 emendas nesse período. Para que isso? Uma vez o ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, apropriadamente disse que a Constituição tem sido mexida tanto, e o mais das vezes, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Olha. Ou seja, um retrocesso. Um retrocesso. Um retrocesso. O senhor acha que isso está acontecendo nesse momento de crise política, de descrença nas instituições políticas? A crise pode ser vista também por mais de um prisma, né? Como tudo. O notável teólogo Leonardo Boff disse apropriadamente, né? Como sempre, ele sempre fala com propriedade. Ele disse, ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Todo ponto de vista, toda opinião, todo entendimento é uma vista a partir de um ponto subjetivo, né? Logicamente. Por exemplo, pessimismo ou otimismo. Eu sou otimista, porque o otimismo, o raciocínio da gente, a cabeça da gente, não tem como separar otimismo de propositividade, otimismo de imaginação criativa. Toda pessoa otimista tem imaginação criativa, é propositiva, não é? Mesmo quando dizem para ela, olha, chegamos ao fundo do poço, aí o otimista diz, mas olhe lá, o fundo do poço pode ser de areia movediça e pode ser de molas ejetoras. Você sempre tem um visual superador das dificuldades. O pessimista só vê dificuldades nas possibilidades. O pessimista. O otimista só vê possibilidades nas dificuldades. Então, esse é um momento de imaginação criativa. Quando o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão sobre uma matéria ainda não regulamentada pelo Congresso, por exemplo, no caso do foro privilegiado, que é uma proposta de emenda constitucional, ele também não está mexendo na Constituição? Eu passei pelo Supremo, quase 10 anos.
participei de tantos debates acalorados, né, focados. O senhor foi relator de processos polêmicos. Isso, células-tronco embrionárias, homoafetividade, liberdade de imprensa, né, proibição de nepotismo, possibilidade de acumular salários às custas do empregador, respectivo empregador. E aposentadorias espontâneas às expensas do sistema de previdência, o humor na televisão, cotas raciais, cotas sociais. Né? Eu consegui emplacar leading cases, modéstia à parte, modéstia de lado, importantíssimos. Sempre à luz dessa Constituição. E algumas vezes acusado de ativismo judiciário. Nunca houve isso. Uma coisa é ativismo, usurpação de função legislativa. Outra coisa é proatividade interpretativa. É mudar o par de olhos para desentranhar da Constituição angulações normativas que já estavam lá, apenas insuspeitadas à falta de um envolvimento maior, de uma profundidade analítica, de uma responsabilidade cívica também ainda maior. A diferença é bastante sutil, né, ministro? Não, porque você explicita, põe a sua interpretação, põe o preto no branco, como se dizia antigamente. Você explicita, declina, revela o itinerário do seu raciocínio, as sinapses normativas que você fez, né, ao estudar o caso, ao analisar uma tese. Tudo é à luz do dia. Né? Tudo é explicitado, você se expõe às críticas gerais. Então, eu não vejo o Supremo como um legislador espúrio. Ele não é legislador coisa nenhuma, nem negativo. Eu não gosto da expressão legislador negativo. Nem positivo, nem negativo. Ele é um intérprete e aplicador da Constituição em última instância. Pronto. O Supremo é a instância derradeira, é a última, e a extrema, não há outra, entendeu? Tudo afunila para o Supremo Tribunal Federal, porque civilizadamente e democraticamente é assim que se faz. Nesses 30 anos de Constituição, o senhor acha que a gente está caminhando para um amadurecimento democrático e fortalecimento das instituições, ou nesse momento de crise política a gente está mais caminhando em direção a uma ruptura? Não. Nós estamos acertando o passo das nossas instituições. Nós estamos na dificuldade nos repaginando, projetando de nós mesmos, do país como um todo, uma versão melhorada, uma imagem melhorada. Me lembro até de Rui Barbosa dizendo salvação sim, salvadores não, querendo com isso mostrar que a vida deve gravitar em torno das instituições e não de pessoas. Mas depois dele, Brecht, o alemão Bertolt Brecht, disse: triste de um povo que precisa de heróis, de líderes, de chefes. Nós precisamos de instituições. E estamos caminhando para o fortalecimento das instituições. Quando os homens, os agentes públicos, servem às instituições públicas com fidedignidade, as instituições públicas servem às suas finalidades, também com fidedignidade. Quem serve bem a sua instituição antecipa o bom serviço de sua instituição à sociedade. Nós estamos buscando um novo elo de pertencimento ao Brasil. Nós não precisamos morar em outro país, precisamos morar em outro Brasil. E vamos fazer isso, vamos chegar lá. Veja que no campo penal mesmo, a partir da ação penal 470, chamada coloquialmente, né, prosaicamente, de mensalão, nós conseguimos erguer andaimes jurídicos legítimos para pegar o pessoal do andar de cima que incidiu em delinquência. O princípio republicano de que todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição, cabeça, chegou para a lei penal, chegou para a lei eleitoral. Já se sabe hoje que é crime o Caixa 2, crime eleitoral.
porque quem começa pelo caixa 2 termina no diabo 4. O mesmo Thomas Jefferson, de que falei há pouco, dizia: a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Nós chegamos a essa conclusão. Nós temos direito a um governo honesto. O governo ser honesto é um dever dele e é um direito nosso, de todos os governados. O avanço dessa democracia à luz dessa Constituição já nos permite dizer essas coisas e praticar essas coisas, que são meritórias, não é? Inatamente virtuosas, quer dizer, civilizadas por si mesmas. Eu acredito muito no nosso Brasil. Eu agradeço a presença no nosso programa e até a próxima. Até a próxima. Você pode fazer da queda um passo de dança. Quem disse isso? Seu conterrâneo, Fernando Sabino. Esse é que é o desafio.